Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, vou começar a falar sobre a série dos robôs do Isaac Asimov, que é uma série dividida em 4 volumes. E eu decidi dividir essa resenha em 2 vídeos, Vou falar sobre os 2 primeiros livros no vídeo de hoje e os 2 últimos no próximo vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre As Cavernas de Aço, que é o livro 1, e O Sol Desvelado, que é o livro 2. Gente, a ideia para essa série dos robôs, ela surgiu de um desafio que o editor do Asimov fez a ele, que seria o desafio de unir romance policial ao sci-fi. Então, assim, o romance policial tem os elementos que são bem comuns, que é um crime que precisa ser desvendado, onde existem vários suspeitos, e aí o detetive tem que ir lá seguindo as pistas que às vezes levam a lugar nenhum e tal. E os elementos da ficção científica, que são a viagem espacial, robôs. No caso do Asimov não tem alienígena, não nessa série. Eu sei que o Asimov tem um livro, pelo que eu saiba, um livro falando sobre seres que não são seres humanos, mas aqui nesse caso tem a presença aí dos robôs, O universo do Asimov gira muito em torno dessa questão da convivência entre humanos e robôs. E então ele foi desafiado e conseguiu, gente, cumprir esse desafio de forma assim sensacional. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre As Cavernas de Aço. Esse primeiro livro, gente, vai contextualizar o leitor nessa nova realidade que os seres humanos vivem. Os humanos, eles já fizeram a viagem, a exploração espacial, já habitam outros planetas e esses outros mundos, Os humanos que vivem em outros mundos são chamados de siderais, e nós, terráqueos, vivemos em uma realidade bem diferente dos humanos que estão nos outros mundos. Nós vivemos dentro de cavernas de aço. Nisso você já consegue pensar e fazer uma reflexão do tipo, poxa, a gente conseguiu desbravar o espaço, Conquistamos outros mundos e agora a gente não consegue sair de dentro de cidades subterrâneas, O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com os terráqueos, E aí, mais pra frente do livro e da saga, a gente vai meio que ter pistas, do que aconteceu de fato. O personagem principal dessa saga, pelo menos até o livro 3, é o Elijah Baley. Aliás, essas ilustrações da Aleph estão lindas. E seu parceiro vai ser o Daniel Olival, que é um robô. Então, o Elijah, ele nesse livro 1, ele é designado para investigar um crime, gente, que aconteceu na Vila Sideral. A Vila Sideral é uma vila que ela existe no espaço externo do planeta Terra, ou seja, ela não está dentro das cidades subterrâneas, e ela é habitada por siderais. Mais pra frente desse primeiro livro, a gente vai entender o que esses siderais querem aqui no planeta Terra, E aí, nessa Vila Sideral, ocorre um crime, que é o assassinato do embaixador da Vila Sideral. Então, assim, uma pessoa importantíssima. E os siderais ficam, assim, abismados com esse crime. Obviamente, é um crime político, Mais pra frente, essa saga vai ficando cada vez mais política, envolvendo cada vez mais questões de poder e tudo. E aí o Elijah, ele é designado para investigar esse crime, mas tem uma condição, ele só pode investigar esse crime na companhia do robô Daniel Olival. E, gente, eu queria pontuar aqui nesse livro algumas questões que me fizeram refletir, A gente tá vivendo aí uma mudança, na forma como a gente interage com as máquinas. Tem essa questão aí da inteligência artificial, do chat GPT, que tá meio que deixando as pessoas um pouco assustadas. E o Asimov já falava disso há, sei lá, mais de 70 anos. Ele já tratava desse assunto, Como se ele fosse meio que Às vezes eu acho que ele foi meio que um vidente, assim, Mas, enfim... Esse livro também vai apresentar as duas perspectivas de pessoas tradicionalistas,
que são essas pessoas que não querem saber dessa coexistência com os robôs, que acham isso um absurdo, e os extremistas, que são aqueles que querem que os robôs, eles tomem conta de tudo, né? Que existam cada vez mais robôs e menos humanos. E uma personagem que vai ser muito assim, que vai representar muito esse pensamento tradicionalista é a esposa do Elijah. E, gente, isso expõe um conhecimento gigantesco que o Asimov tem, porque ele cita a Bíblia, ele cita Shakespeare, ele cita as questões aí químicas, bioquímicas e tal. Eu acho que ele era bioquímico, né? Uma coisa do tipo. E a esposa do Elijah Baley, ela se chama Jezabel, né? Jezabel, ela foi uma personagem bíblica que ela foi culpada, né? Demonizada, não sei muito bem, por defender os seus costumes. Ou seja, quando os cristãos não, quando o povo monoteísta, né? Chegou falando desse único Deus que existia, né, que é o Deus que a gente acredita aqui no Ocidente, ela se recusou a aceitar essa cultura, né? Então veja, olha o paralelo que o Asimov traça, né? Então a Jezabel lá, ela querendo defender os costumes, né, os bons costumes, né, a tradição do povo dela, e um novo povo querendo trazer novas regras, coisas assim do tipo, que são essa galera aí aqui no livro, que é as pessoas que querem que os robôs coexistam com os seres humanos, né? Então, é bem interessante pensar nesse assunto. Que mais? Esse livro, ele traz também uma coisa interessante, né? A gente fica se perguntando o que esses siderais querem aqui na Terra. E aí, lá para metade do livro, ele revela, né, que assim, o plano dos siderais é inserir robôs na Terra para criar desempregados, para que eles sejam usados na colonização de outros planetas. Veja que interessante, né? Atualmente existe muito essa discussão. Os robôs vão substituir as profissões, a inteligência artificial vai fazer o nosso papel aí. Enfim, a gente está discutindo isso atualmente, né? E o Asimov já falava disso lá em 1954. Então, muito interessante a leitura desse livro. E, gente, é incrível, assim. Eu li esse livro aqui, acho que em 3 dias. Eu não conseguia parar de ler. O Asimov, ele é um autor, assim, que ele consegue traçar conexões, assim, sensacionais, né? Então é isso, A Caverna de Aço é um livro em que existe essa investigação desse crime e o Elijah, ele desvenda, assim, o que acontece, né, lá pro final do livro. Mas não foi o meu livro preferido da série. Vou falar por quê. O meu livro, até então, né, eu tô na metade aqui dos Robôs da Alvorada e já percebi que esse terceiro livro é um livro que vai ficando cada vez mais político, mais assim, de jogo político e tal. O meu preferido foi O Sol Desvelado. Esse livro aqui, gente, ele se passa já em outro planeta, que é o Solaria, que eu pronuncio Solaria, porque não tem acento, né? Então eu falo Solaria, que é um planeta, gente, que assim, eu não sei se era do intuito do Asimov trazer um quê de comédia para essa narrativa, mas eu dei muita risada lendo esse livro. Porque assim, o Elijah Baley, ele foi bem sucedido, né, no primeiro crime que ele desvendou, né? E aí ele subiu a patente dele lá e ele tá, tipo assim, com uma boa reputação. Então ele é chamado para desvendar um outro crime que acontece nesse planeta Solaria, que fica a milhares de quilômetros de distância da Terra. E é uma coisa até interessante que eu queria pensar aqui, porque assim, ele faz essa viagem para esse outro planeta e quando ele volta para a Terra, tá tudo normal. A esposa dele tá
com a mesma idade, o tempo passou igual. Eu fiquei assim pensando naquele filme O Interestelar, né? Que assim, o tempo é relativo. Então, se você faz uma viagem para planetas que ficam anos-luz de distância, quando você volta já se passaram milhares de anos, né? Que tipo, o Asimov simplesmente esquece desse detalhe aí da questão da relatividade. Mas enfim. E o Sol desvelado, gente, ele vai para Solaria, que é um planeta que as pessoas elas não se veem mais pessoalmente. Você encontrar uma pessoa pessoalmente assim, né, é uma coisa repugnante para os habitantes desse planeta. E aí o Asimov ele faz um joguinho de palavras que é ver e olhar. No inglês, eu acho que faz mais sentido falar see or look, né? Então, assim, por exemplo, eu não tô vendo vocês não estão me vendo, vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando para uma tela. E aí, lá em Solaria, as pessoas se adaptaram a apenas olhar para as outras pessoas através de projeções holográficas numa tela, né? São projeções 3D, digamos assim. E aí, o Elijah, ele chega lá e ele fica assim... ele fica tipo, como assim? Que loucura, né? E eu achei esse livro interessante porque, assim, primeiro que é uma imaginação da Asimov, né? Uma imaginação fantástica de pensar nessas situações. E me fez pensar também se a gente não tá meio que, assim, mais acostumado a olhar do que ver, digamos assim. As nossas interações estão sendo cada vez mais olhar para telas do que ver pessoas fisicamente, né? Então, volto aqui a falar que esse livro foi escrito em 1957, gente. Não tinha telefone celular ainda, não tinha essas coisas todas e a gente tá aí se aproximando dessa cultura de Solaria. Claro que de forma muito mais... Claro que lá em Solaria essa coisa é muito mais absurda, né? Mas, enfim. Acontece um crime lá em Solaria também, que é a morte de um roboticista, né? Um cara que era, tipo, muito especializado aí nessa questão de robôs e tal. E aí o Elijah Bailey vai lá desvendar também com a ajuda do Daniel Oliver. O Daniel Oliver, ele é o robô que vai ser o assistente dele, né? Ao longo dessas jornadas dele aí de investigação. E aí, eu queria ler só um trecho, gente, desse livro que eu acho interessante para nossa realidade atual, né? Ele fala assim: existe um diálogo entre o Bailey e um cara lá de Solaria, e aí ele fala assim: eu acho que sem a interação entre os humanos acaba o principal interesse na vida. Acaba a maioria dos valores intelectuais, acaba a maior parte da razão de viver. A conexão holográfica não substitui a presença pessoal. Então, assim, fica aí a reflexão, né, gente? Será que olhar substitui o ver, né? Olhar essas telas substitui ver, né? Ter contato físico com as pessoas. E é isso, gente. Então são 2 livros incríveis. Eu não consegui parar de ler esses livros quando eu peguei. Eu acho que eu li esse aqui em uns 3 dias. Esse aqui eu li em um fim de semana. Simplesmente não fazia outra coisa, só conseguia ler. E tô lendo agora Os Robôs de Alvorada, que é o 3º livro. E espero fazer uma resenha sobre ele também em breve. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.